Bom dia, vamos falar com Deus. Fecha os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ômega, Cristo, a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos. contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Cristo, Filho, mestre, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Filho, ó Senhor nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e através da fé, dos méritos do nome de Jesus, chegamos diante do teu trono, chegamos à tua presença, sempre reconhecendo que não são os nossos méritos que nos colocam diante da tua presença, porque nenhum de nós temos méritos para estar na tua presença. Estamos por causa
dos méritos do Senhor Jesus, por causa daquele que morreu por nós, por causa daquele que sacrificou-se em nosso favor e tornou possível que nós nos reconciliássemos com Deus, porque as nossas iniquidades produziram uma inimizade que jamais poderia ser desfeita pela capacidade do homem, mas o sacrifício de Jesus tornou possível que nós nos reconciliássemos com o Senhor. E aqui estamos e queremos mais uma vez agradecê-lo. Agradecê-lo porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para sacrificar-se por nós, para que nós tivéssemos vida. Não há riqueza, dinheiro, tesouro, nada que possa pagar o que o Senhor fez por nós, porque nos compraste com o teu sangue. Aqui estamos, queremos agradecê-lo, agradecê-lo por mais um dia, agradecê-lo por este privilégio de podermos buscar a tua face, nos envolvermos com o teu Espírito, com a tua presença, buscarmos a tua face, a tua presença, a tua força, buscarmos a tua direção, porque assim o Senhor prometeu. Está, Senhor, prometido que o Senhor mostraria aos que temem o Senhor o caminho que devem andar. E nós queremos agradecê-lo, agradecê-lo pela tua salvação, agradecê-lo por saber que o Senhor responde, agradecê-lo por saber que mesmo em um mundo de aflições e trevas, podemos descansar em Ti, porque o Senhor Jesus prometeu, dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. E nós queremos agradecê-lo, porque mesmo em um mundo de trevas, andamos na luz, porque seguimos aquele que se tornou a luz do mundo. Queremos agradecê-lo por saber que podemos confiar em Ti, podemos nos apoiar totalmente em Ti, nunca seremos decepcionados. Davi disse: ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Ainda que o ser humano seja abandonado, rejeitado por todos, mas aqueles que se voltam para Ti têm a garantia de que não serão desamparados pelo Senhor. Tu prometeste aos teus servos, servas, ao povo que lhe foi fiel e que é fiel, jamais o deixarei, jamais o abandonarei. Queremos agradecê-lo por saber que não há impossibilidade que o Senhor não possa
transformar. Não há, Senhor, barreiras, não há lutas, não há adversidades que possa resistir ou prevalecer diante da grandeza do teu poder. Eu peço em nome de Jesus, abençoe esta reunião, dirija, orienta, permita que a tua presença seja encontrada por aqueles que de todo o coração vieram te buscar e aqui estão para te buscar. Lembra-te mais uma vez de que o Senhor prometeu, dizendo que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor se deixaria e se deixará achar. E nós cremos na sua palavra, no seu poder. E esse é o nosso objetivo principal aqui: encontrar tua presença, glorificá-lo, ouvir a tua voz, expressar toda a fé que existe em nós, glorificarmos o teu nome, recebermos aquilo que o Senhor nos tem preparado para nós no dia de hoje. Que o Espírito Santo, que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, convença o coração daqueles que não foram convencidos. Que o Espírito Santo trabalhe para regenerar aqueles que estão crendo e arrependidos e que querem tornar-se novas criaturas. Que o Espírito Santo renove as forças daqueles que têm andado na tua presença, nos teus caminhos. Que haja fé, renovação espiritual. Que o Senhor abençoe esta reunião, faça resplandecer a luz do teu rosto aqui sobre nós, sobre este lugar. Dissipa as trevas, controla a atmosfera deste lugar pela tua presença, por meio dela. Que o teu nome seja glorificado e engrandecido, em nome de Jesus. Os santos e os santos. Feche os olhos e cante. Prostram-se. Prostram-se a ti. E os anciãos. E os anciãos lançam suas coroas E cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Feche os olhos e cante. Tu és digno de tudo. Cante para Deus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. De tudo. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. De tudo. Tudo é para ti. Tua é a glória. Glória. Os olhos fechados, olha, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este privilégio de estarmos aqui, podermos te buscar, Senhor.
Pedimos em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nossa consciência. Nos dê, Senhor, condições de te buscar, te encontrar, te glorificar e sermos abençoados. Em nome de Jesus, graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, nós temos o trabalho da rede. E como tem membros na igreja, não tem redes sociais, não usa a internet, não tem meios de ver a respeito do trabalho, a gente está exibindo, não quer dizer que vai exibir todo domingo, mas está exibindo algumas entrevistas, né, com pessoas, pastores, missionários que fazem parte da rede internacional. E quando a gente não dá, em algumas situações, a gente transmite mensagens, né? Como você já viu, em algumas situações a gente faz uma espécie de entrevista com os que já estão participando da rede, né? E para que eles também falem um pouco da experiência deles com Deus, na obra de Deus, falem um pouco do lugar, do país, do que acontece lá em relação ao Evangelho, à obra de Deus. E isso serve para divulgar o trabalho deles e também o trabalho da rede. Hoje é a missionária Remi, né? Lá da Gâmbia, né? Gâmbia. Nós vamos, são 9 minutos, preste atenção, depois a gente vai dar orientação espiritual para vocês, por favor. How are you, Sister Remi? I'm doing great, sir. When and how did you come to know the gospel? It all happened when I was in the secondary school. A friend of mine was preaching to a Muslim in my class. So she thought that I was born again. So it was a Friday. So on the Saturday, I went to the classroom. It was an empty classroom. Then a voice was telling me that, do you know you are not really born again? Because then I had a boyfriend. You understand? Yeah. The moment that you have a boyfriend and both of you were kissing, then you were not born again. So right in that classroom, I got born again myself. I consecrated myself to the Lord. Though I was born into a Christian family, you understand, my family are from a Christian background. They are born again, but right in the college, in the secondary school, I had a boyfriend. So right that very day, I rededicated my life to Christ, and ever since I've been in the Lord. How did your call to the work of God happen? It happened back in Nigeria when my husband has been in the ministry before me. Then we got to know about missionary, the people who are sending missionaries out. So that's why we enrolled, we joined the school. And by the grace of God, we were sent. That was the year 1997. So we came here together. I came together with my husband as missionaries. So we were sent from Nigeria. So that's how we joined the ministry. So that's what happened. Okay. How do you God's work in the Gambia? Well, the ministry is doing fine by the grace of God. Yes, the ministry we are doing fine. And the Gambia is a very peaceful country. Though we have Muslims there, it's more or less like 80% are Muslims. You understand? Just few percentage are Christian. But by the grace of God, we are able to meet up to them. So to meet up by the grace of God in the area of preaching and winning soul. So that's all we are doing. Amen. How is the faith of Christians in your country in general? Yeah, the Christians are doing fine. You understand? The Christians are doing fine. The only thing that happened is that the people who brought the gospel here, they've really merchandised the gospel. So that is the issue that we are having with the Christians. Our problem is not even really with the Muslims, but the Christians, the gospel have been merchandised. So you cannot reach out onto them until you give them something. So if you want to go to the province now, to the village, you have to give these people something before you evangelize to them. So that is the only
issue we are having now. With the Christian and the Muslim, there is cordial relationship, no fighting, nothing. They are living normally as brothers and sisters, unlike the other countries. It's quite far different in the Gambia. There is cordial relationship between the Muslim and the Christians. How does your church work to evangelize your city? Yeah, so we're able to, one thing is that by the grace of God, my husband is a prophet by calling. So most of these people, they like somebody to prophesy to them. So whenever they come around there for prophecy, I always use that avenue to speak to some of them. Some of these women, they really need some other things, you understand? They really need the gospel. They come for other things, maybe protection, maybe they need other things about their business. So I normally use that avenue to preach Christ to them. And by the grace of God, I also wrote a book. With the book, I'm also evangelizing. And also I have a YouTube channel also. So through that, I send, and I believe we are doing greater works through that. And also we also have platform, WhatsApp platform. My husband has his, I also have mine. So through that, we are evangelizing in the country. What is the biggest obstacle to God's work in the Gambia? The biggest obstacle is finance, as far as I'm concerned now, is the financial constraints. You understand? As a missionary, if you don't have money, the house rent, the issue, that is the only. Apart from that, there's no problem. What is your biggest dream as a servant of God? My biggest dream is that the kingdom of devil should be depopulated. Let souls come to Christ. Let the kingdom of God, let every person. My target is homes, Christian home. Let every woman in the whole world become virtuous. So let them all come to the knowledge of Christ. That's the biggest dream. So that when the rapture occurs, so that everybody will go, nobody should be left behind. So that is my biggest dream, and that is my biggest prayer. That is my passion, for everybody to come to the knowledge of Christ. So Sister, we got to know that you just wrote a book. Could you share, please, a little about your book? Well, the book, the name is The Virtuous Wife. The Virtuous Wife. So it's also it's a practical book. Most of my experiences are what I put there. They are what makes one to be a virtuous person, a virtuous woman. So that is all what I put in the book by the grace of God. So that's what I put in the book. And it's not only for women, it's also for men also. There's some truths I put there about sexual perversion, which is really causing problem in the world today. You understand? So that's all about my book. Yes. Amen. Amen. How important has the international spiritual support network been for your life and ministry, sister? Yeah, I really bless the name of the Lord, because the network, it has really been a very great opportunity for me, because it's an encouragement. It's an encouragement for me. The lesson that you send also, each time I read them, they are always encouraging. They are very short but precise. You know, so I really appreciate them. They are really working. Yeah. One thing I like in the studies they are very short and precise. So every missionary need that. Yeah. So I don't regret meeting with you. You really be a great encouragement for us in this time. So Amen. God bless you. God bless for that. Amen. Thank you so much, Sister Remy. God bless your life, family, ministry, Gambia Nation. Amém? Amém, amém, amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a Gâmbia missionária. Abra sua Bíblia, por favor, e não esqueçam de orar pelo trabalho da rede, né? Não esqueçam de orar por esse trabalho. Salmo 18, eu gostaria de dar uma orientação, ou continuar
uma orientação importante aqui. Salmo 18. Você que tem uma Bíblia, procure prestar atenção, né? Gente que não dorme na hora do filme, na hora do futebol, não dorme por aí. Na hora da pregação, eu acho que a pregação é tão boa que eu durmo. Não cola, né? Essa não cola, é porque tem que ter interesse mesmo. Salmo 18, por favor. Toda luta Tem sempre no final. tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Toda luta Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para pra tudo. tudo existe uma Solução. solução. Novamente, com mais fé, toda luta. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, Vai até o fim. vai até o fim. Acredita. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, Ainda que os problemas ainda que os problemas te sufoquem, para tudo. pra tudo existe uma solução. Olhe para mim, por favor, preste atenção. A maioria já sabe. O nosso objetivo principal, o objetivo principal do cristão, tem que ser a conquista da vida eterna. Tem que ser esta que é a vitória mais importante. Sair desse mundo, desta vida, e passar a vida eterna na presença de Deus, e não na condenação, mas na presença de Deus. Então esse a conquista da vida eterna tem que ser o objetivo maior dentro de um cristão. A vida eterna na presença de Deus, não haverá lutas, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá sofrimento. Os que conquistam a vida eterna vão para a presença de Deus para desfrutar daquilo que Deus prometeu, daquilo que está preparado para os seus. As lutas se dão aqui, neste mundo. Enquanto estamos aqui, neste mundo, as lutas são constantes, são diárias. Todos os dias, o cristão precisa lutar para permanecer na presença de Deus. Todos os dias ele tem que lutar para conseguir agradar a Deus. Todos os dias ele precisa lutar para manter a sua fé, a sua confiança em Deus.
Todos os dias ele precisa lutar, ele precisa perseverar, além das lutas que existem, as adversidades, as trevas, as situações de ordem espiritual e as situações que surgem que são de ordem natural. Todos os dias, constantemente, você vai ter que travar alguma batalha, seja ela de ordem espiritual ou de ordem natural. Aqueles cristãos que não lutam, que não batalham, porque existem cristãos que de fato eles não batalham, eles são mais religiosos do que propriamente verdadeiros seguidores de Jesus, do que propriamente verdadeiros cristãos. Eles são cristãos passivos em relação a tudo que acontece, a tudo que surge. Eles não batalham. Existem aqueles cristãos que, além de obedecer, porque sem isso não adianta, né? Além de obedecer a Deus, procurar agradar a Deus, eles batalham espiritualmente, eles batalham através da sua vida de oração, eles batalham. E evidentemente esses que, obedecendo a Deus, agradando a Deus, e que batalham, né, espiritualmente, esses evidentemente têm mais vitórias, esses têm condições de obter mais vitórias, porque as batalhas, as lutas, sejam elas de ordem espiritual ou natural, elas existem. Quem não luta, evidentemente, não tem como vencer, não tem como prevalecer. Então, a vida de um cristão tem que estar, o seu objetivo maior, vida eterna. Mas eu tenho que batalhar, porque surgem lutas para atingir você diretamente, surgem lutas para lhe atingir indiretamente. Você precisa batalhar. Então, o Salmo 18, se a gente fosse dividir o Salmo 18, é um salmo longo, extenso, mas ele tem uma importância muito grande, porque ele fala a respeito de muitas coisas. Primeiro, os primeiros versículos, 1 a 3, depois eu vou ler. Olhe para mim, por favor. O versículo de 1 a 3 fala a respeito do modo pelo qual Davi cria e a visão que ele tinha em relação a Deus para com ele. Como é que era a fé de Davi e a sua confiança? Como é que era o modo, qual era a visão de Davi, visão espiritual de Davi em relação a Deus para com ele? Como é que ele enxergava Deus em relação a ele, em relação à sua vida? Os versículos 3 a 6 fala a respeito de uma batalha, tanto espiritual como também batalhas de ordem natural. Então Davi fala de batalhas que ele travou naquele episódio em que os homens de Saul estavam lhe perseguindo, e houve períodos em que Saul colocou 3.000 homens para caçar Davi como se fosse um animal, e a ordem era matá-lo. Então Davi foi caçado num episódio por 3.000 homens, 3.000 homens, caçando Davi para matá-lo. Então ele fala de um período muito difícil que ele viveu. Os versículos 7 a 16, Davi fala a respeito da manifestação do poder de Deus. Dos versículos 17 a 19, Davi fala a respeito da resposta de Deus, o que Deus fez por ele. Então é um salmo muito importante, que ensina muito, e ele mostra que é importante, é necessário batalharmos, ainda que nós não somos pessoas de guerra como Davi. Davi era um rei, um homem também de guerra. Tem reis que eram reis, governavam, mas eles não iam à guerra, eles mandavam as pessoas à guerra.
Davi, além de rei, de governar, ele era um homem de guerra, ele ia às guerras. Então Davi enfrentava os seus inimigos físicos, mas ele enfrentava as suas batalhas espirituais. Ainda que nós não enfrentamos, fisicamente as pessoas, o diabo, ele usa evidentemente pessoas, e ele muitas das vezes levanta contra os cristãos, contra aqueles que são de Deus. Ele levanta pessoas, ele faz com que pessoas se levantem contra aqueles que são de Deus. Ainda assim, a nossa luta não é contra aquelas pessoas fisicamente. Nós não travamos uma batalha física. Por trás daquelas pessoas que se levantam, existe a atuação de demônios. Isso eu estou falando quando pessoas se levantam. Eu não estou falando de cristãos que arrumam confusões, que têm um mau testemunho, que são injustos, desonestos, que provocam pessoas contra eles. Não, estou falando de cristãos que muitas das vezes enfrentam lutas porque pessoas se levantam contra eles, e essas pessoas inspiradas pelo diabo se levantam contra eles. Ainda assim, a nossa luta não é direta, é contra a carne, o sangue, contra aquilo que é físico. A nossa luta é espiritual. Ainda assim, não enfrentamos uma batalha física contra as pessoas, e não somos pessoas de guerra como foi Davi, mas nós precisamos batalhar. A nossa batalha, ela se dá sobretudo no campo espiritual. Então deixe-me ler aqui devagar para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue, a orientação do Espírito Santo. Salmo 18, ele disse assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Depois ele fala, o Senhor é a minha rocha. Então, quando Davi fala de rocha, ele, olhe para mim, por favor, para a gente ir devagar. Então, ele fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele se refere a Deus como rocha, porque essa era uma maneira dele crer e ver. Deus, para mim, é como uma rocha, lugar de segurança e proteção. Então, isso não era uma poesia, isso fala do seu modo de crer, da sua maneira de enxergar Deus para com ele, porque é assim que funciona. Como é que nós, cada um tem uma visão a respeito de Deus para com a sua própria vida. Como é que você enxerga esse Deus, vê esse Deus? Tem gente que vê Deus, cristãos que vê Deus como um Deus, vê não no sentido literal de ver, mas a pessoa enxerga Deus como um Deus apenas do passado. Então tem cristão que fala: não, Deus, ele só respondia no passado. Não é isso que diz a Bíblia, mas a pessoa enxerga Deus como um Deus apenas do passado. Então você fala assim: você tem que orar, você tem que orar contra isso, orar por isso, orar em função disso aí, para que Deus se manifeste. Não, irmão, Deus respondeu assim no passado. A visão que a pessoa tem em relação a Deus é de um Deus que não funciona mais, que funcionou apenas no passado. Então Davi diz, ele disse: o Senhor é a minha rocha. Está falando de lugar de segurança e proteção. Depois ele diz: a minha cidadela. Cidadela está se referindo àqueles lugares, que eles chamavam de cidadela, que era um lugar de refúgio e um lugar de segurança. Então havia as cidadelas, um lugar de refúgio e de segurança. Depois ele diz: o meu libertador. Libertador é aquele que tem o poder para libertar. Está falando de um protetor vivente. Essa era a visão dele. Deus, para mim, ele é como uma rocha, lugar de segurança e proteção. Ele é a minha cidadela, é um lugar também de segurança, é um lugar de proteção, de refúgio e proteção. Deus é o meu libertador. Alguém que tem o poder para libertar, é um protetor vivente. Depois ele fala de Deus
ainda no versículo 2, ele diz: o meu Deus, o meu rochedo. Aí rochedo a gente já falou sobre rocha, lugar de segurança e lugar, né, de proteção. Mas aí depois ele fala em quem me refugio. Ele fala de Deus como alguém, um lugar onde ele pode se refugiar. E depois ele diz, ainda no versículo 2, o meu escudo, porque ele enxergava, ele cria, olhe para mim, Deus como alguém que era como um escudo, que se interpôs entre ele e o mal. Então, quando fala Deus é o meu escudo, então está dizendo, eu creio em Deus como alguém que se interpõe entre a minha vida e o mal. E ele finaliza dizendo, a força da minha salvação, né? A força da minha salvação e o meu baluarte. Baluarte se refere a um alto refúgio. Ele estava como se dizendo assim, Deus é aquele que me coloca num lugar seguro e me coloca acima dos meus inimigos. Então, versículo 2 e 3, vou repetir, o Senhor é a minha rocha, minha cidadela, libertador, o meu Deus, o meu escudo, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, olha um pouquinho para mim, esses versículos, Davi está expressando a maneira pela qual ele cria e ele enxergava Deus. A gente não vê Deus com os nossos olhos físicos, ele é espírito e verdade. Nós nem temos condições nesse corpo físico de vê-lo, nessa condição física de vê-lo, né? Nós não podemos vê-lo fisicamente, mas existe uma maneira pela qual a gente vê Deus. Qual é a visão que a gente tem em relação a Deus? Então eu repito, tem cristãos que ele diz, não, mas Deus fazia isso ou aquilo na época dos apóstolos e tal. Isso quer dizer que o modo de crer e o modo daquela pessoa enxergar Deus é como um Deus que não funciona mais. Ele pode te curar, não, irmão, mas isso na época dos apóstolos, isso no passado, hoje não cura mais, né? Então a pessoa está querendo dizer, eu creio num Deus apenas que funcionou apenas no passado, ele não funciona mais. Essa é a visão que a pessoa tem para com Deus. Então cada um individualmente, cada um tem o seu modo de crer, né? Por que cada um tem que escolher um modo de crer? Não, a Bíblia nos ensina como devemos crer, mas nem todo mundo crê como diz a Bíblia. Nem todo mundo crê que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Nem todo mundo crê que Deus responde hoje tal como respondeu no passado, que Deus opera hoje como ele operou no passado. É a pessoa, não é a culpa da Bíblia, é a pessoa. É assim que a pessoa crê, é assim que a pessoa enxerga. Então, como é que você vê Deus? Qual é a visão que você tem em relação a Deus, né? Por exemplo, isso é um exemplo aí fácil da gente entender, né? Quantas pessoas cristãs, porque veio a pandemia, quantos cristãos entraram no desespero, quantos cristãos foram dominados pelo medo, quantos cristãos se acovardaram, se encheram de medo? Muitos. Porque na visão de muitos é como se Deus não pudesse guardá-los, não tivesse no controle de tudo. E muitos deles ainda estão por aí assim, e continuam assim. E quantos cristãos, por exemplo, estão fazendo das vacinas um Deus? O meu Deus chegou a vacina, o meu Deus. O meu Deus. Então parece que as vacinas é um Deus que chegou. Isso mostra que a confiança da pessoa não está acima de tudo em quem? Em Deus.
porque a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, e é bom que eu fale sobre isso, tá? Estou dizendo que ninguém tem que tomar vacina, não. Nos Estados Unidos, mais de 10 mil pessoas que foram vacinadas, mais de 10 mil que foram vacinadas, depois de vacinadas elas foram infectadas. É só você procurar, é só você ver. Mais de 10 mil pessoas. Nós temos a igreja na Índia, toda semana a gente fala com o pastor Cassei. Já até inclusive agradeci essa semana num vídeo pelas orações, ele se restabeleceu, ficou mal, mas se restabeleceu. A esposa, o filho também estão livres do vírus, estão só se... Mas muitas pessoas na Índia, elas foram vacinadas. A Índia produz vacina, inclusive o Brasil comprou vacinas da Índia. E muitas pessoas, disse ele, que foram vacinadas, elas foram infectadas. Então, quantos cristãos, por causa da pandemia, medo, desespero. Então, por quê? Porque o modo de crer e o modo pelo qual eles vê Deus em relação à vida deles não é o conforme a Bíblia ensina, porque Deus permitiu que cristãos fossem infectados e até morressem, permitiu, porque não acontece nada se não for da permissão dele. Mas independente do que aconteça no mundo, se a pessoa crê em Deus como seu protetor, como seu libertador, como seu escudo, aconteça o que acontecer, ela não vai viver apavorada, vai? Hein? Ela vai viver escravizada pelo medo? Ela vai viver desesperada? Não vai, porque ela tem uma confiança, sobretudo em Deus. Então Davi, nos versículos 2 e 3, fala da visão que ele tinha e o modo pelo qual ele crê. É bom, olha um pouquinho, eu já vou ler o restante, que você lembre-se disso. Lembre-se disso. A vida com Deus, muita gente acha que dá, mas não dá. A vida com Deus não dá para ser vivida na base da teoria, não. Não é para ser vivida na base da teoria, não. A vida com Deus tem que ser na prática. Então você precisa, inclusive, saber, e você precisa verificar como é que tem sido o seu modo de crer e qual é a visão que você tem em relação a Deus para com a sua vida, primeiramente. Porque esse modo de crer e esse modo de ver vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Tem pessoas que creem dessa forma: Deus, seu refúgio, seu protetor, seu libertador, sua rocha, e eles vivem isso, eles creem, enxergam dessa forma e veem dessa forma. Tem cristão que não. O que tem de cristão que um probleminha que surge, uma pedrinha que surge no caminho deles, eles se desesperam, se derrotam, desanimam, ficam desesperados, ficam até uma pedrinha que surgiu, não é nenhuma coisa grave, é uma pedrinha, ele já, por quê? Porque o modo de crer e a visão que eles têm para com Deus não é o que diz a Bíblia. Então não esqueça, esses 2 versículos falam sobre isso. Depois Davi fala da sua batalha. E ele começa dizendo: invoco o Senhor, versículo 3, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então aqui está falando a respeito de alguém, olhe para mim, que ele usa a sua fé para invocar a um Deus que ele confessa ser digno de ser louvado. E ele mostra uma fé de que essa atitude de invocar a Deus
vai lhe trazer a vitória sobre os inimigos. Então uma coisa é orar por orar, uma coisa é orar por desespero, uma coisa é orar mecanicamente, uma coisa é orar para dizer, eu orei. Outra coisa é alguém que ora e que crê, eu vou orar e Deus vai me responder. Então ele diz, eu invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Quer dizer, eu invoco a um Deus que é digno de ser louvado, mas um Deus que responde. Tanto responde que eu serei salvo, livre dos meus inimigos. Isso tem tudo a ver com a fé. Então o cristão precisa lembrar disso. Não é só dizer, eu oro também. Você tem orado? Eu também tenho orado. Você ora? Eu também oro. Mas e aí? Mas ora como? Você ora como alguém que está cheio de fé e que crê que vai ser respondido, vai ser atendido, de que Deus responde? Ou você ora por orar? Ou você ora simplesmente porque se acostumou a orar? Então esse tipo de oração não produz fruto. Eu vou orar, eu tenho que crer que Deus responde. Depois Davi fala da sua batalha e diz assim, aí tem espiritual e natural no meio dessa batalha. Ele disse, laços de morte me cercaram e torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Então, versículo, vamos dizer, 4 e 5, Davi fala daquilo que ele estava enfrentando. Aqui, ele está se referindo a situações espirituais, acima de tudo. Mas havia situações de ordem natural. E as tramas que os inimigos criavam contra ele, para tentar matá-lo, as armadilhas, enfim, tem lutas espirituais e as lutas que são de ordem natural. Mas ele diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, versículo 3 até o 6 está falando de fé, batalha espiritual, como também contra as situações naturais, e está se falando a respeito da sua fé. Ele finaliza falando da fé. Eu clamei e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então é assim, uma coisa é ser um cristão, olhe para mim por favor, é ser um cristão que simplesmente vai à igreja lá no domingo como alguém que diz, vou lá cumprir minha obrigação. Outra coisa é ser um cristão que batalha, é um cristão que obedece a Deus, é um cristão que procura agradar a Deus, é um cristão que procura honrar a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas além dessa vida de obediência, de fidelidade, é um cristão que batalha, luta, é um cristão que ora, é um cristão que entende que ele precisa batalhar. Muitos, infelizmente, não fazem isso. Muitos não vivem sequer uma vida de oração, de constante oração. Muitos apenas despertam, se é que se pode dizer assim, ou eles se movem para fazer oração, para orar um pouco mais, quando eles são atingidos por uma situação mais séria, alguma coisa mais grave lhes acontece, aí eles dizem, eu preciso orar. Então eles oram um pouco mais. Não quer dizer que a oração que muitos fazem é uma oração de fé, não quer dizer que muitos fazem crendo na resposta. Às vezes oram porque estão desesperados, oram porque estão apavorados, oram porque a situação está crítica. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você batalhar
independente se você está vivendo um momento muito favorável ou se você está vivendo um momento de lutas, batalhar. Então, a nossa visão nesse aspecto, ela tem que ser de luta, mesmo que tudo esteja indo muito bem para mim, eu preciso batalhar, eu preciso orar, eu preciso batalhar espiritualmente, eu preciso batalhar através da oração, eu preciso batalhar, mesmo que tudo esteja bem para mim, porque existem muitas situações que não estão me atingindo diretamente ou indiretamente, mas que se eu orar, elas serão amenizadas, elas podem ser evitadas, elas podem mudar. Tem muita coisa acontecendo. O diabo, os demônios estão trabalhando de várias formas, estão trabalhando de várias maneiras, estão trabalhando de várias formas. Quantas pessoas, por exemplo, tem médicos, vários médicos, dizendo, né, que se aqui no Brasil, se tivesse, não só no Brasil, mas olhando aqui, são médicos brasileiros, se tivessem liberado o tratamento precoce, metade das pessoas não teriam morrido, metade. Hoje eles calculam a metade, porque muita gente poderia não chegar no ponto que chegou. 200, sei lá, mais de 200 mil pessoas poderiam ter sido salvas, não foram. Por que não fizeram? Motivos políticos, motivos financeiros. Esse medicamento aí do tratamento precoce é barato, é baratíssimo. Não quiseram fazer por esse motivo e porque politicamente falando. Então, quantas pessoas estão por aí com autoridade política, elas são malignas, elas não se importam com ninguém, elas não se importam com nada. Quantas coisas estão acontecendo, e muitas das vezes, se houvesse mais pessoas orando, mais pessoas batalhando espiritualmente, elas poderiam ter sido evitadas. A policial militar em São Paulo, se eu não me engano, você viu o que houve? Ela deu um tiro na cabeça do bebê. Ela tinha um bebê de 9 meses. 9 meses. Ela deu um tiro na cabeça do bebê e depois deu um tiro na cabeça dela. Matou o filho e suicidou-se. Sei lá quantos anos tinha, 30 e poucos, talvez, não sei. Quantas coisas estão acontecendo e que, se os cristãos lembrassem, entendessem, nós temos que batalhar. Não é só batalhar quando aquilo me atinge, quando a situação me atinge diretamente. Não é só batalhar quando atinge alguém que está perto de mim, minha casa, minha família. Não. Ainda que tudo esteja muito bem para mim e não esteja nada me atingindo diretamente ou indiretamente, eu sou um cristão. Afinal de contas, eu estou seguindo Jesus. Eu preciso orar, eu preciso batalhar. Às vezes a pessoa não vai ser, talvez não seja, talvez não tenha essa fé para se tornar de repente um obreiro, uma obreira, mas aquela pessoa, sendo um cristão de oração, ele pode abençoar muita gente, ele pode abençoar muitas coisas, ele pode abençoar muitas situações, mas às vezes a pessoa, ela vive uma vida cristã naquela condição. Se as coisas estão me incomodando, eu estou sendo afligido, atingido por uma situação, diretamente ou indiretamente, eu vou lutar um pouco. Minha vida melhorou, aquilo que estava me afligindo foi resolvido, solucionado, cessou,
Eu não preciso mais batalhar. E eles ficam sempre vivendo aquela mesma vida, né? Eles ficam esperando alguma coisa mais grave acontecer para eles despertarem um pouquinho mais. Agora eu vou lutar um pouquinho mais. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando a respeito de ter um entendimento de que, como cristãos, nós precisamos batalhar, mesmo que você diga, minha vida está uma maravilha, mesmo que você diga, graças a Deus, está indo tudo de vento e polpa, está indo muito bem para mim, nada está me afligindo, nem afligindo diretamente nem indiretamente. Eu tenho que ter uma consciência de que eu preciso batalhar espiritualmente. Mas aí entra acomodação, egoísmo por parte de alguns, né? Porque eles dizem, se não está me afligindo, se não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles não têm dentro de si aquele coração capaz de dizer, eu sou um cristão, eu preciso batalhar. Então Davi, vivendo suas batalhas, suas lutas, usou a fé, clamou a Deus. Versículo 7, não vou ler tudo, do 7 até o 16, não, até o 15. Davi vem procurando expressar a respeito da manifestação do poder de Deus. Ele clamou e disse, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Davi fala bastante sobre a manifestação do poder de Deus, para tentar mostrar que quando Deus se manifesta, realmente ele se manifesta, então coisas importantes acontecem, coisas grandes acontecem, porque ele é Deus. Mas eu quero ler o versículo 16, que aí começa a falar a respeito da resposta de Deus um pouco. Ele diz, do alto, ele estava numa situação muito difícil, mas ele disse, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. As muitas águas significam as lutas, as adversidades. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Amém? Aí você pergunta, olhe para mim por favor, você pergunta para muitos cristãos, você crê que Deus responde? Você crê que Deus responde? Muitos deles dizem, eu creio. Se você crê tanto que Deus responde, por que você não luta mais então? Por que você não ora mais? Por que você não se empenha mais na sua vida de oração? Aí eles não respondem nada, ou então eles dão desculpa. Eles dizem, minha vida é corrida, pastor, eu tenho muitos compromissos, minha vida é corrida beça, é muito corrida, é corrida beça, mas dá tempo para ficar muitas horas no celular, na internet, nas redes sociais. Minha vida é muito corrida, mas dá tempo para eles fazerem um monte de coisa que não produz nenhum benefício, porque no fundo tem muita gente querendo as vitórias. Eu quero as vitórias, eu tenho lutas, eu enfrento batalhas, tem adversidades na minha vida, tem situações na minha vida que precisam ser transformadas, eu preciso vencer as batalhas. Tem muita gente que quer as
mas eles não querem ter o trabalho de plantar. E esse é um grande problema de muitos. Muitos querem colher, mas não querem plantar para colher. E isso não acontece também com Deus. Não acontece. Não, mas Deus, eu nem oro muito, não batalho, não me empenho, não oro, não vivo essa vida de batalha. E isso não é só em relação a problemas, não. Oração não é só para resolver problema. É oração para buscar a Deus, é oração para ouvir a voz de Deus, é oração para buscar a presença de Deus, é oração para crescer espiritualmente, é oração para se envolver com Deus. Muitos, no fundo, eles querem apenas colher, mas eles não querem plantar. Esse é um grande problema, porque muitos pensam assim: com Deus a gente não precisa plantar, não. Deus já sabe, Ele já sabe o que eu estou passando. Tem muita gente que diz assim: Ele já sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, o que eu estou precisando, tal. Então, como quem diz assim: eu não preciso plantar, eu só preciso esperar para colher. Esses serão e são aqueles cristãos que vivem e poucas experiências, no fundo, eles têm com Deus. Poucas experiências eles têm com Deus, tanto em relação às suas lutas, porque quem não planta também não colhe. Ou colhe? Ou colhe? Hein? Não colhe não. Não colhe não. Você tem que plantar. Você tem que plantar para colher. Você tem que plantar para colher. O pastor quer abençoar as pessoas, ser usado por Deus para orientar as pessoas. Ele não tem que plantar, não? Ele tem que plantar. Ele tem que orar, ele tem que buscar Deus, ele tem que perseverar para ouvir a voz de Deus. Ele tem que lutar para ter aquilo que Deus quer que as pessoas recebam. Ou você acha que é como? É só dizer eu sou pastor e agora o título já me dá tudo que eu preciso para abençoar as pessoas? Não é assim que funciona. O Espírito Santo vai dar direção para quem buscar direção, para quem lutar pela direção. Você tem que plantar. É um pastor preguiçosão, dorme até, 10 horas da manhã, ronca, dorme, não ora, não luta, não procura se consagrar, não procura se envolver com Deus. Ele vai ter o que para dar? Não tem nada para dar. Todo mundo tem que plantar, eu preciso plantar, todo mundo precisa plantar. Então existem cristãos que eles estão olhando apenas para a vitória. O que você está esperando ou querendo que Deus faça? Eles sabem de cor. Isso, aquilo outro, eles estão olhando para a vitória. Mas eles esquecem que antes da vitória, Deus precisa se manifestar, Deus precisa agir, Deus precisa operar. E para Deus operar, para Deus agir, Ele tem que ver da nossa parte também uma luta. Davi foi livre dos inimigos, Deus o guardou, protegeu, fez coisas extraordinárias na vida dele, mas ele lutava para obter as suas vitórias. Ele não era um sujeito acomodado que ficava esperando que as vitórias acontecessem simplesmente porque ele estava esperando e necessitavam delas. Não, Deus não vai fazer só porque nós precisamos. Deus não vai fazer só porque a pessoa precisa. Eu estou precisando disso, eu estou precisando vencer aquilo ali, eu estou precisando de uma solução ali, eu estou precisando disso aqui. Eu preciso da presença de Deus, eu preciso crescer espiritualmente. Ele não vai fazer só porque precisamos. Ele vai fazer porque nós plantamos, cremos e plantamos para colher aquilo. Não merecemos nada. Você quer eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser uma pessoa de fé, eu quero me tornar uma pessoa
confiante em Deus. Eu quero ter condições de ouvir a voz de Deus. Eu quero ter condições de ter a direção de Deus. Você tem que plantar para isso. Você tem que plantar para isso. E esse plantar não se limita apenas a vir domingo na igreja. Isso tem que ser uma luta diária. Não é só eu vou lá domingo. Não é só aqui. Aqui é uma oportunidade a mais para você buscar, crescer, ouvir, receber orientação. Mas e o seu dia a dia, como é que é? Você continua plantando espiritualmente no seu dia a dia? Ou você diz, não, eu apenas luto aqui um pouquinho, depois eu não luto mais. Então, o que o Espírito Santo quer que você entenda é que nós temos que batalhar, independentemente se a vida está indo muito bem ou se estamos enfrentando lutas, independentemente se tem alguma coisa nos afligindo diretamente ou indiretamente, ainda que não tenha, não tem nada me afligindo. Mas eu sou um cristão, afinal de contas. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês têm que ajudar a iluminar, vocês têm que dar o sabor, vocês têm que fazer uma diferença nesse mundo. Como é que vai fazer? Acomodados, esperando que venham algumas lutas ou alguma situação mais difícil para poder dizer assim: eu vou orar, eu vou lutar, eu vou fazer um pouco mais? Aí não funciona. Para terminar, deixe-me ler aqui, versículo 20. Agora Davi fala da parte dele, não com orgulho, mas ele fala da colheita, tá? A gente está falando de plantar para colher. Aí ele vem explicando um pouquinho a respeito do que ele plantou, e por isso agora, respondido, abençoado, livre daquelas situações, ele disse assim, versículo 20: retribuiu-me segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Está certo? Então, plantar e colher. Aí ele está explicando, não com orgulho, ele está dizendo: Deus me retribuiu segundo a minha justiça, porque eu não me apartei dos caminhos dele, mas pelo contrário, eu tenho andado nos caminhos dele. Versículo 22: porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Quer dizer, eu tenho andado com obediência, eu tenho andado com fidelidade, eu não me apartei dos mandamentos dele, da presença dele, dos caminhos dele. Ele está querendo dizer assim: eu colhi essas grandes respostas, mas eu colhi porque eu venho plantando. Então quem não planta também não pode esperar colher. Quem planta pouquinho vai colher o quê? Pouquinho. Versículo 23: também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Quer dizer, andei com integridade e o meu coração totalmente inteiro voltado para ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno te mostra, com o íntegro também íntegro, com o puro te mostra, com o perverso inflexível. Está compreendendo? Sim ou não? Está compreendendo a mensagem? Está compreendendo? Então existe um modo da gente crer e a visão que a gente tem para com Deus. Muito bem. Existem as batalhas que são
de ordem espiritual, às vezes natural. Não é tudo que é espiritual, não é tudo que tem um demônio por trás. Mas tem batalhas espirituais e naturais. Eu preciso batalhar, independente se alguma coisa está me afligindo diretamente ou indiretamente. Eu preciso batalhar. Está tudo bem na minha vida, mas peraí, mas eu tenho que batalhar, afinal de contas sou um cristão. Não posso ficar esperando que os problemas venham, as situações se tornem piores na minha vida. Agora eu vou orar um pouquinho mais. Eu tenho que ter uma vida em que eu esteja sempre batalhando, obedecendo a Deus, agradando a Deus, honrando a Deus, sendo fiel a Deus, buscando a Deus e orando, e orando. Não tem nada me incomodando, minha vida está tranquila, maravilha, eu estou em paz. Não, mas eu tenho que batalhar, porque tem muita coisa acontecendo nesse mundo. Não está me atingindo, mas eu tenho que batalhar. Eu vou batalhar. Se você batalha, você colhe. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você planta pouquinho, você vai esperar o quê? Vai ver quantos cristãos eles batalham. Tem muitos cristãos que nem oram. Eles não oram, eles, muito mal eles oram na hora do almoço, na hora de se alimentar, e olhe lá. É muitos cristãos que estão por aí dando muita desculpa de que não, minha vida é muito corrida. Corrida nada, é porque eles são carnais, eles são desinteressados e eles ficam só pensando na vitória. Eu só quero a vitória. Agora, tomar o caminho para conquistar essa vitória, eu não quero. Então esquece, porque está bem claro aqui, Davi está dizendo, Deus se manifestou, me livrou de muitas águas, fez isso e aquilo na minha vida, tal. É como se fosse um grande testemunho, mas ele explica, eu me guardei, me mostrei íntegro, não me apartei dele e tal, eu plantei para isso, e porque eu plantei, eu colhi. Para terminar, Davi fala dos seus objetivos, versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Amém? Quer dizer, com Deus eu tenho condições de saltar muralhas, eu tenho condições de prevalecer diante de obstáculos, lutas, adversidades, impossibilidades, porque com Ele eu tenho condições de fazer. Então eu quero, para não estender mais, eu quero fazer uma oração. Vamos buscar a presença de Deus, mas você precisa analisar o modo pelo qual você tem crido e visto Deus em relação a você. Você precisa analisar se você tem sido um cristão que batalha, ou se você tem sido um cristão que espera apenas que as guerras se levantem para você dizer, eu vou batalhar. Você tem que ver se você é um cristão que batalha constantemente, vive, obedece, agrada, anda na presença de Deus, busca Deus, e se você tem batalhado em oração, independente das circunstâncias, ou se você só desperta um pouquinho quando a situação aperta, aí você ora mais, aí você corre mais atrás, e você precisa ver se você tem plantado, e quando a pessoa tem plantado, você não merece nada, nada vai acontecer pelos nossos méritos, mas a Bíblia diz que a gente tem que plantar. Quando você está plantando e plantando de acordo com Deus, isso te dá uma força muito grande para que você inclusive continue crendo na colheita. Não estou plantando, eu não planto, então também não pode ficar esperando colher muita coisa. Mas você vê pessoas que não plantam, então não adianta elas esperarem muita coisa, tá bom? Vamos falar com Deus. Fique de pé, feche os seus olhos. Estão sentindo calor? Não, tá bom? Feche os olhos, vamos buscar a presença de Deus. Feche os olhos, por favor.
Feche os olhos. Como é importante, meu Jesus, sem ti, e tu estás comigo. Poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim. Confia em mim, e então Tu verás. tu verás o meu poder. Feche os olhos. Faça a sua oração a Deus. Analise como tem sido o seu modo de crer e a sua visão em relação a Deus para com a sua vida. Veja se você tem batalhado espiritualmente como deveria, ou se você tem sido aquele cristão que vive esperando as lutas, as aflições maiores para poder começar a lutar. Veja se você tem plantado para colher a presença de Deus, as respostas de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus na sua vida. Porque tudo isso, e sobre todas essas coisas, este salmo fala e está falando. Davi não merecia como ninguém merece, mas ele fala e o testemunho dele ficou registrado nas Escrituras. Ele fala a respeito da sua fidelidade para com Deus. Ele fala que Deus se mostra íntegro para com os íntegros. Ele fala de uma justiça da parte de Deus em responder àqueles que plantam para colher suas respostas. Muitos cristãos são acomodados, muitos cristãos não lutam, muitos cristãos estão lutando e lutam apenas quando estão diante de problemas. Não há uma luta para ter a presença de Deus. Não há uma luta para crescer espiritualmente. Não há uma luta para ter comunhão com Deus. Não há uma luta para ver Deus se manifestando em suas vidas.
Eles até gostariam de receber tudo isso da parte de Deus, mas eles não querem plantar para poder colher. Ó Espírito Santo, abençoe e ilumina essas pessoas, para que elas compreendam tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, para que elas desta mensagem possam abençoar as suas vidas, e aqueles que precisam despertar, lutar, se levantar, batalhar, isso possa falar ao coração deles, para que eles se levantem, se tornem pessoas de fato de luta, cristãos que de fato batalham espiritualmente, e o Senhor possa então manifestar-se em suas vidas. Ó, nós te glorificamos, como disse Davi, Senhor. Existem aqueles que creem em Ti como rochedo. Tu és o nosso rochedo, o nosso libertador, a nossa cidadela, o nosso escudo, o nosso rochedo, a nossa salvação, aquele que tem o poder para salvar e livrar. Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso Deus. Aceite o louvor daqueles que realmente Te louvam de coração, daqueles que Te adoram, daqueles que tomaram as suas vidas e lançaram diante de Ti, como alguém que agora está sobre uma rocha firme e sabe que não será abalado. Senhor, aceite o louvor, a adoração daqueles que estão agora buscando a Tua face, Te agradecendo, Te glorificando, confessando com os lábios e de coração: Tu és o meu Deus, a minha rocha, o meu libertador, o meu salvador, a minha força. Tu és a cidadela, o meu escudo, o meu refúgio. Ó, engrandecido seja o Senhor, que fez os céus e a terra, que fala aos corações, que fala com aqueles que querem lhe ouvir, que salva os humildes, que responde aos que creem e clamam. Tu és o Deus que abate os perversos, o Deus que se torna luz, a nossa luz no meio das trevas, o Deus que transforma as nossas trevas em luz, o Deus que nos dá a vitória, o Deus que responde. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor, sim, a expressão do nosso ser. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, que responde, que age, que agiu no passado, que age no presente e agirá eternamente.
Oh, meu Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Veja os que te adoram, os que te honram, os que te glorificam, Senhor. Dê a eles a força sobrenatural do teu Espírito, do teu poder, para que possam, como Davi confessou, possam confessar, testemunhar: com o meu Deus eu salto muralhas, eu desbarato exércitos. Ó, exaltado seja Deus. Nós levantamos as nossas mãos aos céus. Tu és o nosso Deus, contigo, Senhor, saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Sim, Tu és o nosso Deus, a nossa força, o nosso rochedo, o nosso amparo, a nossa proteção, o nosso escudo, o nosso Deus. Seja exaltado e glorificado. Meu servo não tem mais, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confie em mim. Então tu verás o meu poder. Meu servo não tem, Meu servo não tem mais, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confie em mim. Confie em mim. Verás o meu poder. coloque as mãos no coração, fale com Deus, peça para Ele envolver você, a presença dEle lhe envolver, produzir em você vida espiritual, produzir forças, lhe trazer uma garantia, uma segurança maior de que você não está sozinho, sozinha. Oh, meu Deus! O salmista confessou, testemunhou: invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele testemunhou, dizendo: do seu alto refúgio Ele me livrou. Nada, ninguém é capaz de dar a segurança que o Senhor dá. Não há ninguém que possa proteger também. Não há ninguém que possa, Senhor, se interpor entre nós e as trevas, tal como o Senhor. Oh, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão do nosso coração, do nosso espírito. E que aqueles que vêm batalhando, fazendo a tua vontade, andando na tua presença, orando, lutando, que o Espírito Santo mostre para eles lutarem ainda mais. Quanto mais plantamos segundo a tua vontade, mais colheremos, porque o Senhor é Deus. Que o Espírito Santo desperte aqueles que
estavam acomodados, prostrados, vivendo de acordo com as circunstâncias e não como um verdadeiro cristão. Que a tua presença, Senhor, os abençoe, que haja renovação espiritual. Nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome. Aleluia. O Senhor não temas, pois eu te escolhi. Cântico a Deus. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar.